Vamos para a lista 5 então, e a primeira questão que vocês solicitaram foi a 5. Seja A e B o MDC e o MMC de 360 e 300. Bom, tem pelo menos duas maneiras de fazer MMC e MDC. Tem a regra 1, que eu fatório eles juntos, ou a regra 2, que eu fatório em separados. Como as alternativas são mais parecidas com a regra 2, eu escolhi a regra 2. Pode fazer com a regra 1 que nós vimos em aula. Eu peguei o 360 e fatorei em separado. Fatorei o 360, ele divide por 2, por 2, por 2, por 13, por 13 e por 5. 360 é 2 ao cubo, 3 ao quadrado, 5 na 1. Peguei o 300 e fatorei. 300 é 2 ao quadrado, vezes 3 na 1, vezes 5 ao quadrado. E agora eu vou fazer a regra 2 lá que vimos em aula. Poderíamos ter feito a regra 1, perfeito? A regra 2 diz que o MMC, que no caso é o B, não importa a ordem aqui, o MMC é pegar o maior expoente do 2, o maior expoente do 3 e o maior expoente do 5. Esse é o MMC. O MDC, pela regra 2 que vimos em aula, o MDC é o menor expoente do 2, o menor expoente do 3 e o menor expoente do 5. Por isso que é 2 ao quadrado, 3 na 1, 5 na 1. E agora não tem nada a ver com a aula de MMC e MDC, A vezes B. A vezes B ou B vezes A, não importa a ordem, multiplicação de mesma base, conserva a base e soma expoente. Fica 2 na 5. Conserva a base, soma expoente. 3 ao cubo. Multiplicação, conserva a base, soma expoente. 5 na 3. Exatamente assim a letra C que está. O exercício 5, resposta à letra C. Fiz a regra 2, podia ter feito a regra 1, tanto faz. Próximo. O exercício 7 está falando de uma escola que foi realizada uma gincana. Ao fim da gincana foi arrecadado 144 pacotes de feijão, 96 pacotes não sei o que, 192 pacotes não sei o que e 240 pacotes não sei o que. Este exercício quer que a gente monte as cestas com o maior número de cestas possível, que não sobrasse nenhum alimento e que fosse tudo partido em partes iguais, MDC. Divisão em partes iguais, MDC. Vou pegar o 144, o 96, o 192 e o 240 e vou fazer o MDC, o que todo mundo puder dividir. Todo mundo divide por 2. Divide por 2, por 2, por 2, por 2. Todo mundo divide por 2. Divide por 2, por 2, por 2, por 2. Todo mundo divide por 2. Todo mundo divide por 2. Agora não mais por 2, por 3. Todo mundo divide por 3 e eu não consigo mais dividir. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 é o MDC, mas não sei se é a resposta. E que bom, ó, nem botar essa opção, não é essa resposta. Lembra que aqui vai sempre ligado com a palavrinha por alguma coisa, e aqui vai ligado com a palavrinha quantidade de alguma coisa. E o que é exercício? Eu quero quantos pacotes, quantidade, mas não quero todo esse número, eu só quero os pacotes de feijão. Lembra que tinha 144, eram os pacotinhos de feijão, então eu quero aqui esse 3. A resposta é 3. 3 é a quantidade de pacotinhos, especificamente falando de feijão. Então, 3 é a resposta, é a quantidade de feijão. Seriam 2 a quantidade de açúcar, 6 a quantidade de arroz e 5 a quantidade de fubá. Mas 3 é a resposta final. Ele não quer alguma coisa por alguma coisa. Próximo exercício. Exercício 8. Ele quer pegar espaçadores, porcas e parafusos e dividir em partes iguais, MDC. MDC de 15, 20 e 30. Todo mundo divide por 2, por 3, por 5. E eu não consigo mais dividir. Acabou o MDC. Acabou o MDC. São 5 objetos, peças. 5 peças por saquinhos. Mas a pergunta é a quantidade de saquinhos. Uma quantidade 13. 3 mais 4, 7, mais 6, 13. 5 peças por saquinho, num total de 13 quantidade de saquinhos. Próxima. Exercício 9, que não tem muito de matemática, é só leitura. O número quase primo é um número que é a multiplicação de 2 números primos. Pronto.
Ele pergunta, qual alternativa possui alguém que é quase primo? Qual alternativa tem a multiplicação de dois primos? Não é letra A, não é letra B. A letra B não é. Porque na letra B, esse cara aqui não é primo. Então não tem uma multiplicação de dois primos. Letra C, pô, ele já me deu o gabarito, ele já disse que a letra C não é um número primo. 91 não é um primo, então eu estou descartando. Descarta a letra B, porque isso aqui não é primo. Descarta a letra C, porque 91 não é primo. Descarta a letra D, porque 2020 não é primo. Descarta a letra E, porque o 20 não é primo. Gente, não é a única maneira de escrever o 20, mas esse cara é composto, esse cara é composto, esse cara é composto, esse cara é composto. Então a letra A que vai te dar dois números primos. Ah, mas como é que eu sabia? Tu falou para decorar os 8 primeiros. Por eliminação. Eu eliminei, eu sabia que esses 4 carinhas já não eram primos. Então sobrou a letra A. Lembra que primo, o 1 não é primo. E eu gostaria que decorasse os 8 primeiros primos, eu estou feliz da vida. Quem é quase primo? Letra A. Esse número, por incrível que pareça, ele é primo. E esse número, por incrível que pareça, ele é primo. Bom, Maria e Paula são amigas de infância. E elas sempre que podem saem para pedalar. Maria, por 6 minutos e 40 segundos pedala. Paula, 8 minutos pedala para fechar uma volta. Para não sei o que é. Pergunta, quando voltaremos a se encontrar? Não é MDC. Se encontrar é MMC. MMC é eu pegar e fatorar até o fim da vida. Para tudo. Como é que eu faço MMC de 6 minutos e 40 segundos? Como é que eu faço o MMC de 6... vamos transformar tudo para segundos. 6 minutos são 360 segundos. E 40 segundos é 40 segundos. 360 segundos com 40 segundos já dá 400 segundos. 8 minutos, 480 segundos. Então eu vou fazer o MMC de 480 segundos, que é esse 8 minutos, e 400 segundos, que é 6 minutos e 40 segundos. A hora não importa. Alguém, MDC é todo mundo, MMC é alguém. Alguém divide por 2? Sim. Alguém por 2, alguém por 2, alguém por 2. Mesmo que não é todo mundo, alguém divide por 2. Alguém por 3, alguém por 5, alguém por 5. O MMC é 2.400 segundos. Não tem resposta em segundos. Aí não é nossa aula de hoje, mas a transformação de segundos para minutos é dividir por 60. E 2.400 segundos dividido por 60 dá 40 minutos. A cada 40 minutos elas se encontram. Lembra das palavrinhas? Se encontram, juntas, simultâneas, ao mesmo tempo. Exercício 10, letra B a resposta. Exercício 11 é estranhíssimo o português. Vamos fazer matemática primeiro? E parece fácil, e é fácil a matemática. 2 elevado na x vezes 5 elevado na y vezes 7 elevado na z. Número de divisores. Bom, vimos em aula que número de divisores é expoente mais 1, expoente mais 1, expoente mais 1. Número de divisores, expoente mais 1, está aqui. Expoente mais 1, está aqui. E expoente mais 1, está aqui. Não tem resposta. Que bom. Não acabei o exercício. Gente, nós achamos aqui o número de divisores. Pensa bem rapidão. O número 10. O número 10 dá para dividir por 1, por 2, por 5 e por 10. O número 10 ele tem 4 divisores. Concorda comigo? Olha a pergunta. O número de divisores de 10, escolhi o 10. Diferentes do 10. O 10 tem 4 divisores, mas tem 3 divisores diferentes dele mesmo. Porque aqui está o número de divisores. Só que eu quero o número de divisores menos umzinho. Menos ele próprio. Por isso esse menos 1. Por isso que a letra E. Viu que estranhíssimo exercício? Quantidade de divisores. Nossa aula que vimos. Eu preciso que saiba as duas regras de quantidade de divisores. Expoente mais 1. Expoente mais 1. Expoente mais 1. E se eu pedisse para vocês qual é o número de divisores? Pá, parasse aqui, ó.
seria aqui em cima. Mas quantos são os divisores menos o n? Esquece o n, menos alguém. Menos 1. Se eu dissesse para vocês quem são os divisores do 10, menos o 10 e menos o 5, seriam 2 divisores. Porque o 10 tem 4 divisores, se eu não quiser o 10, não quiser o 5, tem 2 divisores. Eu quero menos 1 deste português, ó. Isso aqui não é matemática. Isso aqui que gera esse menos 1. Próximo exercício. Qual é o algarismo da unidade da multiplicação de 1 vezes 3 vezes 5, deixei bem grifado aqui, vezes 7, vezes 9, vezes... Ele está multiplicando os números ímpares até 2019, esquece tudo. Se tem o 5, esse cara é múltiplo de 5. Múltiplo de 5 acabará com 0 ou acabará com 5. Não é A, não é B, não é C, não é E. Por eliminação é letra D. E outra, por que não acaba com 0? Porque a multiplicação de números ímpares nunca vai dar final 0. O número é múltiplo de 5 quando ele termina com 0 ou 5. Mas se acaba com 0 tem que ser par. E esse cara não é par. Por isso que ele termina com algarismo na unidade 5. Próximo. O exercício 13, bem parecido com o que a gente fez agora, só que agora sem português. Quantos divisores tem 7 fatorial? 7 fatorial, uma matéria que não vimos ainda, fatorial de análise combinatória. É 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 7 fatorial, eu vou melhorar o 6, eu vou escrever o 6 como 2 vezes 3. Vou melhorar o 4 como sendo 2 vezes 2. E percebe que 7 fatorial, 2, 2, 2, 2, 2 na 4. 3, 3, 3 ao quadrado, 5 e 7. Lembra da matéria? Expoente mais 1, expoente mais 1, expoente mais 1 e expoente mais 1. O número de divisores, expoente mais 1, expoente mais 1, expoente mais 1. 5 vezes 3 vezes 2 vezes 2, 60. 60 divisores tem o número 7 fatorial. Lembra que a gente combinou? Números grandões, a gente vai fazer expoente mais 1, expoente mais 1, expoente mais 1. Números pequenos, a gente faz de fora para dentro para achar os divisores. Então, 7 fatorial é este número, expoente mais 1 nos números primos. Expoente mais 1, expoente mais 1, expoente mais 1. Próxima. Muito difícil esse texto. E não é o costume da URGS, até porque é muito antiga essa questão. A URGS de hoje em dia não está pedindo esse tipo de texto. Este exercício, ele está dizendo que um ponto desloca 56 graus, 56 graus, 56 graus e assim por diante. E ele gostaria de saber quando é que esse ponto volta para a origem. Pensa em 2 pontos. Pensa que um ponto anda 56 graus, 56 graus, 56 graus, e um ponto que está na origem ele anda 360 graus. 360 graus, 300... Eu quero saber quando é que eles voltam a se encontrar, MMC. MMC de 56 graus e 360 graus. Todo mundo é MDC. Alguém divide por 2? Sim. Alguém divide por 2? Sim. Alguém divide por 2? Sim. Não mais. Alguém por 3, alguém por 3, alguém por 5, alguém por 7. Eu fiz o MMC. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7 dá 2.520 graus. E agora que não tem nada a ver com a aula de hoje, porque é regra de 3, quantas voltas completas dá 2.520 graus? Bom, uma regra de 3. Uma volta, 360 graus. Quantas voltas? 2.520 graus. Multiplico o cruzado, e isso me dá 7 voltas completas. Alternativa. Deixa eu sair daqui. Alternativa B é a resposta. Espera, olha que estranho. Então esse exercício eu tinha que parar e pensar que um ponto deslocava 56 graus e faz de conta que tivesse um outro ponto que não se mexia. Claro que se mexe. 360. 360. E se encontrar, estar juntos ao mesmo tempo, é dar uma volta. MMC. Para finalizarmos a lista 5, não sei como te ajudar. Tu tem que esperar uma luz divina bater na tua prova e dizer:
Olha para a coluna 1, que só tem o 1 de dígito não nulo. Só tem o 1, mas o 1 são os divisores do 1. Olha que horror. Olha para a segunda coluna, que só tem o 1 e 2 de dígitos não nulo. Mas o 1 e o 2 são os divisores do 2. O 2 divide por 1, o 2 divide por 2. Isso até significa que o 2 é primo, o 1 não é primo. Olha para a coluna 3, que só tem o 1 e o 3. Mas o 1 e o 3 são divisores do 3. Olha para a coluna 4, que tem o 1, que tem o 2 e tem o 4. E o 1, o 2 e o 4 são os divisores do 4. Gente, a coluna 5 tem 1 e 5, que é divisores do 5. A coluna 6 tem 1, 2, 3, 6, que são os divisores do 6. E a coluna 7 tem 1 e 7. O 7 é primo, os divisores do 7, 1 e 7. Não sei como, por isso eu botei até por último de desafio. Para aí, uma prova lá do Rio Grande do Norte. Nordeste é bem mais difícil, eu te falei isso. Cada coluna significa os divisores daquela coluna. 1 é o divisor do 1. 1, 2, divisores do 2. 1, 3, divisores do 3. 1, 2, 4, divisores do 4. O que quer exercício? Tu quer a centésima coluna. Ele quer os divisores do 100. O 100 é um número relativamente pequeno. Eu vou fazer de fora para dentro. Divisores do 100, 100 divide por 1, que dá 100. 100 divide por 2, que dá 50. 100 divide por 3, por 4, que dá 25. Divide por 5, que dá 20. Divide por 10, que é o próprio 10. Lembra que eu deixo aquele espaço de propósito? Podia ter fatorado e feito expoente mais 1, tanto faz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 elementos não nulos na centésima coluna. Porque na centésima coluna vai ter os divisores do 100. São 9 divisores que o 100 possui. Deixa eu sair aqui para te olhar aí, dar um pause e tudo mais. Bem complicadinha essa questão. Fechamos? Próximo vídeo a gente vai para resolver a lista 6. Até o próximo vídeo.